Se esse vídeo apareceu para você, é porque essa história vai te emocionar e arrepiar. Então já se inscreve no canal se você gosta desse tipo de história e comenta aí de qual cidade você está assistindo. O vento soprava estranho naquela madrugada, carregando um cheiro que não era só de chuva que se aproximava. Estava caminhando pela trilha de terra vermelha que corta minha propriedade quando senti algo diferente no ar. Um silêncio pesado demais, como se até os grilos soubessem que algo não estava certo. Meu nome é Joaquim Batista dos Santos. Tenho 52 anos e moro sozinho nesta fazenda há quase 2 décadas. Depois que perdi Conceição no parto do nosso segundo filho, que também não resistiu, a solidão virou minha única companhia. Os vizinhos mais próximos ficam a 15 quilômetros e às vezes passo semanas sem trocar palavra com alma viva. Apenas eu, o gado, os cachorros e o peso das lembranças que carrego no peito como pedra de moinho. A fazenda fica no interior de Goiás, entre o Cerrado Bruto e o que sobrou de mata que meu pai deixou intocada quando ainda era vivo. São 300 alqueires de terra vermelha que herdei junto com as dívidas, os galpões meio caídos e uma casa de madeira que range quando o vento bate forte nas madrugadas de junho. Acordo todo dia às 5 da manhã, mesmo quando não preciso, porque o corpo já não sabe mais dormir até tarde. Tomo café preto na caneca esmaltada azul que tem uma lasca na borda, a mesma que Conceição usava, e saio para cuidar do que precisa ser cuidado. Cerca rompida, pasto queimado, bicho doente, telhado furado pela chuva de granizo. A rotina me mantém de pé, mas por dentro sinto que algo morreu junto com ela naquele dia de março de 20 anos atrás. Conceição tinha 28 anos quando nos casamos. Eu tinha 32. Era filha do seu Manuel, dono do armazém da cidade. E quando me escolheu para marido, meio mundo não entendeu. Eu era apenas um fazendeiro sem grande estudo, filho de gente simples, e ela era a moça mais bonita de 3 cidades vizinhas. Cabelo preto que brilhava no sol, riso fácil, jeito de falar que fazia qualquer homem esquecer o próprio nome. Nosso primeiro filho, João Pedro, nasceu 1 ano depois do casamento. Menino esperto, de olhos grandes e curiosidade sem fim. Conceição amamentava cantando baixinho, e eu ficava no alpendre escutando aquela voz que parecia bênção. João Pedro viveu apenas 4 anos. Uma febre alta que veio de repente e levou embora em 3 dias, sem dar tempo nem de chamar médico direito. Enterramos no cemitério da cidade numa tarde de chuva fina, e Conceição chorou tanto que pensei que fosse secar por dentro. 2 anos depois ela engravidou de novo. Parecia que Deus tinha ouvido nossas orações e estava nos dando uma segunda chance de felicidade. Conceição ficou mais cuidadosa, comia direito, descansava quando eu mandava. Escolhemos nome. Se fosse menino, seria José, como meu pai. Se fosse menina, Maria Conceição, como ela. Mas o segundo parto complicou. O menino nasceu morto, cordão enrolado no pescoço, e Conceição teve hemorragia que não parava. Fiquei 3 dias no hospital de Anápolis, dormindo na cadeira ao lado da cama dela, segurando sua mão que estava cada vez mais fria. No 3º dia, ela abriu os olhos, me olhou como se quisesse gravar minha cara na memória e disse: "Cuida bem da fazenda, Joaquim. Não deixa tudo acabar." Foram as últimas palavras dela. Naquela madrugada de vento estranho, fazia exatamente 20 anos que eu havia voltado para casa sozinho, carregando 2 certidões de óbito e um silêncio que nunca mais me abandonou. Durante todo esse tempo, aprendi a conversar com o gado, com os cachorros, com as paredes da casa. Aprendi que dor não mata, apenas ensina a gente a viver com menos alegria. O céu estava carregado de nuvens escuras, daquelas que anunciam um temporal sério no cerrado. Eu tinha saído cedo para verificar se o gado tinha se abrigado nas árvores maiores, quando parei no meio da trilha que leva ao pasto dos fundos. Meus 2 cachorros, Trovão e Bala, que sempre me seguem feito sombra, pararam também.
Farejaram o ar com inquietação e começaram a ganir baixinho, as orelhas em pé, o corpo tenso. Foi então que senti. Além do cheiro familiar de terra seca esperando chuva, havia outro cheiro no ar. Cheiro de medo, de suor frio, de algo que não estava certo. Continuei caminhando devagar, o coração batendo mais forte sem eu saber por quê. Conhecia aquela trilha desde menino, cada árvore, cada curva, cada buraco. A trilha fazia uma curva fechada entre duas paineiras centenárias, e foi ali que a minha vida mudou para sempre. A princípio pensei que fosse um tronco caído ou talvez uma anta machucada, mas quando cheguei mais perto, meu sangue gelou de horror. Era uma mulher idosa, amarrada a uma árvore como um animal. Os pulsos estavam roxos pelas cordas grossas que cortavam a pele, o corpo frágil encharcado pela garoa que começava, o rosto enrugado, inclinado para frente, como se a vida estivesse se esvaindo gota por gota. Pelos cabelos brancos grudados no couro cabeludo e pela roupa simples, parecia uma senhora da roça, dessas que acordam antes do sol para ordenhar vaca e fazer farinha. Por um instante terrível, pensei que fosse tarde demais. Corri até ela, tirei o facão que sempre carrego na cintura e cortei as cordas com mãos trêmulas. Quando a segurei nos braços, senti como estava fria. Fria como pedra de rio no auge do inverno, mas havia um fio de respiração, fraco e irregular, saindo pela boca entreaberta. Estava viva, mas por pouco. Carreguei a senhora no colo, como se fosse uma criança, sentindo os ossos salientes através da roupa molhada. Era leve demais, do jeito que ficam as pessoas quando a vida foi sugando aos poucos as forças e a carne. Levei-a até uma gruta que conhecia desde menino, uns 200 metros trilha acima, escondida entre duas pedras grandes que formam uma espécie de abrigo natural. Era pequena, mas seca, e eu sabia que ali ela ficaria protegida do tempo que se aproximava. Acomodei-a no chão com cuidado, tirei meu casaco de couro e a cobri. Estava tremendo tanto que os dentes batiam num ritmo desesperado. Acendi uma fogueira pequena com galhos secos que sempre havia por ali e esquentei água numa caneca de alumínio que carrego na sacola de couro. Ela estava inconsciente ainda, mas respirava e era isso que importava. Quando abriu os olhos pela primeira vez, vi neles um terror que me apertou a garganta e me fez lembrar de meus próprios pesadelos. Eram olhos azuis desbotados, como céu de fim de tarde, mas havia neles uma dor tão profunda que parecia um poço sem fundo. Calma, senhora. Está segura agora, murmurei, oferecendo a ela goles pequenos de água morna com açúcar que sempre trago no bornal. Ela me olhou como se eu fosse uma aparição. Tentou falar, mas não saiu som. Apenas um gemido rouco de quem gritou tanto que a voz se foi. Aos poucos, conforme o calor da fogueira ia aquecendo seu corpo, a cor voltou ao rosto. Devia ter uns 70 anos. Cabelos brancos amarelados pelo tempo, mãos pequenas e calejadas de quem trabalhou a vida inteira na roça, plantando, colhendo, cuidando de casa e de gente. Quem é o senhor? Conseguiu perguntar depois de um tempo, a voz saindo como fio de linha, prestes a arrebentar. Joaquim Batista. Minha fazenda fica ali embaixo. A senhora está segura agora. Como veio parar aqui? E então, ela começou a chorar. Não era choro de dor física, era choro de quem passou pela coisa mais terrível da vida e ainda não acreditava estar viva para contar. Entre soluços que cortavam o coração, foi me contando aos poucos, com palavras entrecortadas pelo medo que ainda habitava sua voz. Chamava-se Benedita Santos da Silva, 73 anos, viúva há 5. Morava numa casinha simples de 2 cômodos, a uns 10 quilômetros dali, na beirada da estrada que vai para Pirenópolis. Sozinha desde que o marido Antônio morreu de derrame, sobrevivendo da aposentadoria pequena e de algumas galinhas que criava no quintal. Na noite anterior, 3 homens tinham arrombado sua porta na madrugada. Acordei com o barulho da madeira estalando, seu Joaquim. Pensei que fosse vento, mas quando levantei da cama, eles já estavam dentro de casa.
Ela enxugou o rosto com a manga da camisa rasgada, as mãos tremendo como folha no vento. Levaram tudo, tudo o que eu tinha. O dinheiro que guardava numa lata, as panelas da minha mãe, até os remédios do coração. Fez uma pausa, respirou fundo como quem precisa de coragem para continuar. Mas não bastou levar seu Joaquim. Riram de mim, disseram que eu era velha demais para viver sozinha, que era um desperdício, uma casa boa nas mãos de uma velhinha inútil. E então, a voz falhou, e ela precisou parar para não desabar. Que fizeram, Dona Benedita? Disseram que iam me amarrar na mata para eu não poder pedir socorro até eles fugirem bem longe. Queriam que eu morresse devagar, com frio, com medo, sozinha. Um deles riu quando disse isso, seu Joaquim. Riu como se fosse a coisa mais engraçada do mundo. A maldade daquilo me revoltou por dentro como veneno. Durante 20 anos, eu havia convivido com minha própria dor, mas era uma dor limpa, nascida do amor e da perda. Aquilo era outra coisa. Era crueldade pura, o prazer de causar sofrimento gratuito a quem não podia se defender. Pensei que ia morrer ali, seu Joaquim. Fiquei a noite toda amarrada, ouvindo os bichos da mata, sentindo o frio entrar nos ossos. Pedia a Deus que fosse rápido, que mandasse uma onça ou que meu coração parasse de bater. Quando ouvi seus passos, pensei que fossem eles voltando para... Não conseguiu terminar a frase. Para quê, Dona Benedita? Para ter certeza de que eu tinha morrido. Fiquei calado, alimentando o fogo com gravetos secos. O vento havia aumentado lá fora e já dava para ouvir os primeiros trovões distantes. Durante 20 anos, eu havia evitado qualquer vínculo profundo com pessoas. Depois de perder quem mais amava, construí um muro alto ao redor do coração. Falava apenas o necessário com os vizinhos, ajudava quando precisavam de alguma coisa, mas sempre mantinha distância segura. Achava que era melhor assim, que a dor não me alcançaria de novo se eu não me importasse com ninguém. Mas ali, naquela gruta pequena, olhando para Dona Benedita recuperar as forças devagar, entendi que havia sido colocado naquela trilha por algum motivo que não conseguia compreender. Não sou homem de muita religião, mas às vezes o destino força a gente a fazer escolhas que não planejávamos, empurra a gente para caminhos que não queríamos seguir. A senhora vai voltar comigo para casa, disse sem pensar 2 vezes. Depois decidimos o que fazer com essa situação. Ela me olhou com uma mistura de gratidão e desconfiança. Durante anos, provavelmente havia aprendido que não se pode confiar completamente em homem desconhecido, principalmente depois do que tinha passado. Mas talvez o terror da noite anterior tivesse mudado suas prioridades. Ou talvez ela tivesse visto em meus olhos que eu não representava perigo. Não quero dar trabalho, seu Joaquim. O senhor já fez demais. Trabalho não é, Dona Benedita, é o certo a fazer. E além do mais, essa tempestade que vem aí não é brincadeira. Como se confirmasse minhas palavras, um raio cortou o céu lá fora, seguido de um trovão que fez a terra tremer. A chuva começou a cair com força, tamboritando nas pedras da gruta. Esperamos que o temporal diminuísse um pouco e depois saímos correndo para minha caminhonete, que havia deixado na trilha. Quando chegamos à minha casa, o sol já estava alto e a chuva havia diminuído para uma garoa fina e persistente. Levei Dona Benedita até o quarto de visitas, um cômodo pequeno ao lado da sala que não usava há anos. Havia algumas roupas da minha esposa ainda guardadas no guarda-roupa de madeira de lei que meu pai havia feito com as próprias mãos. Preparei um banho morno para ela, deixei roupas limpas na cama e fui para a cozinha fazer café. Sentado à mesa da cozinha, mexendo o açúcar na xícara com a colher que tilintava contra a louça, percebi como a casa parecia diferente. Havia uma presença humana ali, alguém respirando no quarto ao lado, alguém que precisava de cuidado e atenção. Fazia tanto tempo que eu não cuidava de ninguém que quase havia esquecido como era. O peso da responsabilidade, mas também a sensação estranha de se sentir útil de novo. Dona Benedita apareceu na cozinha 1 hora depois.
lavada e vestindo uma das camisolas de Conceição, azul clara com flores pequenas estampadas, que sempre foi minha preferida. Estava frágil ainda, movendo-se devagar como quem teve o corpo castigado pelo frio e pelo medo, mas de pé com dignidade. Seu Joaquim, muito obrigada por tudo, mas preciso ir para casa ver o que restou, falar com a polícia, disse. Mas a voz tremia e dava para perceber que ela não queria estar sozinha. Hoje não, dona Benedita. Hoje a senhora descansa, come alguma coisa quente, recupera as forças. Amanhã eu vou com a senhora resolver tudo isso. Ela não discutiu. Sentou-se à mesa da cozinha onde eu tomava café sozinho há 2 décadas e aceitou o prato de arroz doce que esquentei no fogão a lenha. Comemos em silêncio, mas não era o silêncio pesado e morto que eu conhecia tão bem. Era um silêncio de companhia, de 2 pessoas que haviam passado por perdas grandes e sabiam que algumas coisas não precisam ser ditas para serem compreendidas. Nos dias que se seguiram, Dona Benedita foi se recuperando devagar, como planta que recebe água depois de longa seca. De manhã, ela insistia em ajudar na cozinha, preparava o café do jeito que eu gostava, forte e sem açúcar, fazia broa de milho que enchia a casa com cheiro de infância. À tarde, sentava-se no alpendre de madeira e ficava olhando o pasto onde meu gado pastava tranquilo, as mãos sempre ocupadas com crochê que fazia de memória, sem precisar olhar para os pontos. Falávamos pouco durante os primeiros dias, mas estava claro que nenhum dos 2 se sentia mais tão pesadamente sozinho. Ela contava algumas histórias de quando era moça, de como conheceu o marido numa festa junina, de como criou 3 filhos que depois se mudaram para a cidade grande e visitavam pouco. Eu contava sobre a fazenda, sobre os planos que tinha para aumentar o rebanho, sobre o tempo em que meu pai ainda era vivo e a casa estava sempre cheia de gente. Nenhum dos 2 falava sobre as perdas grandes. Ela não mencionava a morte dos filhos. Eu não falava de Conceição. Mas era como se cada um soubesse da dor do outro sem precisar de palavras. Uma semana depois do resgate, fomos juntos até a casa dela. O que encontramos me revoltou profundamente e me fez entender por que há gente neste mundo que nasce com maldade na alma. Haviam quebrado móveis por pura diversão maldosa, rasgado fotografias antigas, espalhado roupas pelo chão como se fossem lixo, levaram panelas, o rádio de pilha, que era sua única companhia, até os remédios que ela tomava para o coração. Mas o pior eram as marcas de violência gratuita, espelho quebrado no chão do quarto, parede suja com palavrões escritos a carvão, gavetas reviradas e quebradas como se quisessem humilhá-la mesmo estando longe. Por que fizeram isso, seu Joaquim? Perguntou, pegando os cacos de uma xícara florida no chão da cozinha. Não bastava levar as coisas? Por que quebrar tudo? Não soube responder. Há maldades no mundo que não têm explicação lógica, apenas existem como erva daninha e deixam cicatrizes em quem passa por elas. Passamos o dia inteiro limpando, juntando o que dava para aproveitar, varrendo os cacos de uma vida que tinha sido despedaçada por puro prazer. Dona Benedita trabalhou em silêncio, mas eu via que cada objeto quebrado era uma ferida a mais no coração. No final da tarde, quando subíamos na caminhonete para voltar, ela olhou para trás uma última vez, para a casinha onde tinha vivido 23 anos. 23 anos de memórias naquela casa, seu Joaquim. Casamento, filhos pequenos correndo pelo quintal, café da manhã na mesa da cozinha, Antônio chegando do trabalho no fim do dia. As memórias não estão na casa, Dona Benedita, estão na senhora. E essas ninguém consegue roubar. Ela sorriu pela primeira vez desde que a encontrei. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro, como o sol aparecendo entre nuvens de tempestade. Naquela noite, depois do jantar simples de arroz, feijão e carne de panela, estávamos sentados no alpendre, ouvindo o canto das cigarras, quando ela quebrou o silêncio de um jeito que me pegou desprevenido. O senhor perdeu alguém muito importante? Não perdeu, seu Joaquim? A pergunta me acertou como soco no estômago. Durante 20 anos,
Ninguém havia tocado nesse assunto com tanta direteza. Minha esposa, Conceição, e 2 filhos que não conseguiram crescer. Eu perdi 3 filhos também, seu Joaquim. 2 ainda pequenos para a febre amarela. Um rapaz de 25 anos, para acidente de motocicleta na estrada de Goiânia. Quando Antônio morreu também, pensei que não ia conseguir aguentar tanto vazio. Ficamos calados, cada um mergulhado em suas próprias dores. Mas era diferente agora. As dores não sumiam, nunca somem completamente. Mas divididas entre 2 pessoas, pesavam menos, machucavam com menos força. Às vezes Deus tira tudo da gente para ensinar alguma coisa, ela disse, mexendo nos fios coloridos do crochê. Só que eu nunca conseguia entender o que ele queria me ensinar com tanto sofrimento. Talvez seja para a gente aprender a valorizar o que ainda tem. Respondi, olhando para as estrelas que começavam a aparecer no céu limpo. Ou talvez seja para a gente aprender a cuidar melhor de quem Deus coloca no nosso caminho. Ela me olhou de um jeito que me fez entender que estávamos falando de nós 2. Foi numa quinta-feira à noite, 2 semanas depois que Dona Benedita havia chegado à minha casa, que tudo mudou de novo. Estávamos jantando mingau de milho com leite quando ouvimos o barulho inconfundível de carros se aproximando pela estrada de terra. Faróis iluminaram as janelas da casa, cortando a escuridão tranquila da noite. Meu coração disparou. Quase nunca recebia visitas, principalmente naquele horário. Dona Benedita empalideceu como se tivesse visto fantasma. São eles, seu Joaquim. Voltaram. Levantei-me devagar e fui até a janela da sala, espiando pela fresta da cortina que Conceição havia costurado anos atrás. 2 caminhonetes velhas, uma branca e outra azul, estavam parando no terreiro. 4 homens desceram devagar, sem pressa, como quem tem certeza de que está em vantagem. Reconheci o tipo na mesma hora. Gente que vive do que não é seu, que anda sempre em grupo porque não tem coragem individual, que só ataca quem não pode se defender. Dona Benedita, vá para o quarto dos fundos e tranque a porta. Sussurrei, tentando manter a calma na voz. Aconteça o que acontecer, não saia de lá. E se as coisas complicarem, tem uma janela pequena nos fundos que dá para o mato. Se for preciso, foge por ali. Mas e o senhor, seu Joaquim? Vou resolver isso, pode confiar em mim. Ela hesitou um momento, apertou minha mão com força e correu para os fundos da casa. Ouvi a porta do quarto bater e a chave girar na fechadura. Peguei a espingarda calibre 12 que meu pai me deixou de herança, conferi se estava carregada com os 2 cartuchos e saí para o alpendre. Meus cachorros, Trovão e Bala, rosnavam baixinho ao meu lado, sentindo o perigo no ar como só os bichos sabem fazer. Os homens se aproximaram devagar, seguros de si, como quem já havia feito aquilo muitas vezes antes. O que parecia ser o líder era um sujeito magro de uns 40 anos, barba rala e olhos pequenos que brilhavam com maldade. Sorriu quando me viu com a arma nas mãos, mas não era sorriso de alegria. Era sorriso de quem tem prazer em causar medo. Boa noite, fazendeiro, disse, parando a uns 5 metros do alpendre. Viemos buscar uma coisa nossa que está perdida por aqui. Não tem nada de vocês na minha propriedade. Tem sim, velho. Uma velhinha que fugiu de casa. Sabemos que ela está aí dentro. Não sei de que velhinha vocês estão falando. O homem riu, mas era riso gelado, sem humor. Não seja burro, fazendeiro. São 4 contra 1. Entrega a velhinha e você não se machuca. A gente só quer conversar com ela, resolver umas pendências. Foi então que entendi com clareza total. Eles não tinham vindo apenas para silenciar Dona Benedita. Tinham vindo para terminar o que começaram naquela noite terrível, para que ela não pudesse identificá-los para a polícia. E eu, que havia decidido protegê-la, agora estava no meio do caminho deles. Ela não está aqui. Menti, erguendo a espingarda e apontando para o peito do líder. E mesmo que estivesse, vocês não iam pôr a mão nela. É assim que vai ser, velho. O líder fez um sinal com a cabeça e os outros 3 se espalharam. 2 foram para as laterais da casa. Um ficou perto das caminhonetes, cobrindo a saída.
Conheciam bem o que estavam fazendo. Não era a primeira vez. Nesse momento exato, ouviu-se o primeiro trovão da noite. Uma tempestade havia se formado enquanto conversávamos, e agora as primeiras gotas grossas de chuva começavam a cair, fazendo barulho no telhado de zinco. Em poucos minutos, seria um temporal sério, daqueles que transformam estrada em lamaçal e dificultam qualquer movimento. O homem da barba rala me estudou por um momento, calculando as chances, medindo minha determinação. Eu era apenas um fazendeiro solitário de 52 anos. Ele tinha 3 comparsas armados e provavelmente mais experiência nesse tipo de situação. Na matemática dele, devia ser fácil. Última chance, fazendeiro. Onde ela está? Já disse que não está aqui, repeti. Mas senti que minha voz saiu menos firme dessa vez. Ele acenou para um dos comparsas, que sacou um revólver enferrujado, mas que parecia funcionar perfeitamente. Foi quando o trovão explodiu bem em cima de nós, tão alto que fez os vidros da casa tremerem e a chuva desceu torrencial, como só desce no cerrado quando o céu resolve despejar tudo de uma vez. Em segundos, estava difícil de enxergar a 5 metros de distância. "Pega ele vivo", gritou o líder para os outros, a voz quase sumindo no barulho da chuva. "A velhinha deve estar escondida dentro da casa." E foi aí que soube que não havia mais conversa. Era guerra. O temporal desceu com uma fúria que parecia vinda diretamente do inferno. A chuva batia no telhado com força de metralhadora e os relâmpagos iluminavam tudo como flashes de máquina fotográfica, mostrando os homens se movimentando ao redor da casa como fantasmas molhados. Aproveitei a primeira confusão para me abaixar atrás do parapeito de madeira do alpendre e tentar organizar os pensamentos. 4 homens armados, eu sozinho com uma espingarda de 2 tiros. Mesmo que acertasse 2 deles com os cartuchos que tinha, os outros me pegariam na hora. Mas não era sobre mim que eu estava pensando naquele momento de desespero. Era sobre Dona Benedita, encolhida no quarto dos fundos, provavelmente ouvindo tudo e morrendo de medo, revivendo o pesadelo que pensava ter deixado para trás. Durante 20 anos, eu havia me escondido da vida, evitado riscos, mantido distância de tudo que pudesse me machucar de novo. Viver sozinho era seguro, previsível, controlável. Não havia surpresas ruins quando não se tem nada a perder. Mas ali, naquele temporal violento, com aqueles homens querendo fazer mal, a única pessoa que havia me devolvido um pouco de humanidade, entendi que havia chegado a hora de fazer uma escolha definitiva: continuar escondido na minha casca de tartaruga ou lutar pelo que realmente importava. O líder gritou alguma coisa que não consegui entender por causa do barulho ensurdecedor da chuva. Vi que 2 dos homens tinham conseguido chegar até as laterais da casa e estavam tentando forçar as janelas do quarto e da cozinha. Se conseguissem entrar, encontrariam Dona Benedita em minutos, e eu não queria nem imaginar o que fariam com ela. Foi quando tive uma ideia que poderia dar certo ou me matar. Conhecia aquelas terras como a palma da mão. Havia crescido correndo por cada trilha, brincando em cada gruta, pescando em cada córrego. E se a tempestade estava dificultando a visão deles, também poderia me ajudar se eu soubesse usar a meu favor. Rastejei até a cozinha, passando pela porta dos fundos. Bati de leve na porta do quarto onde Dona Benedita estava escondida. "Dona Benedita, sou eu. Vou tentar levar eles para longe da casa. Se der certo, a senhora fica aqui quietinha, até eles irem embora. Se eu não voltar em 1 hora, foge pela janela dos fundos e vai para a casa do seu Tonico, o vizinho mais próximo." "Não, seu Joaquim, é perigoso demais. Eles vão matar o senhor. É a única chance que temos. E se eu não tentar, eles vão entrar aqui e pegar a senhora de qualquer jeito." Saí pelos fundos da casa e comecei a correr em direção ao pasto, fazendo o máximo de barulho possível no meio da tempestade. Quebrei galhos propositalmente, chutei latas vazias que estavam pelo caminho, até gritei algumas palavras para que me ouvissem. A estratégia funcionou.
Vi 2 faróis de lanterna se virarem na minha direção como olhos de bicho no escuro. "Ele está fugindo pelo pasto!" gritou alguém. E vieram atrás de mim, deixando apenas 2 homens na casa. Corri pela trilha que conhecia de cor, mesmo no escuro total e com chuva batendo no rosto como chicotadas. Atrás de mim, ouvia os homens tropeçando, xingando, se perdendo no cerrado que não conheciam. Cheguei até a lagoa pequena que fica no fundo da propriedade, onde meu pai me ensinou a pescar quando eu tinha 10 anos, e me escondi atrás de uma moita espessa de capim colonião. Os 2 que me seguiram chegaram ofegantes uns 5 minutos depois, apontando as lanternas para todos os lados como cegos procurando a luz. Estavam perdidos, encharcados até os ossos, irritados com a situação. Um deles era mais novo, devia ter uns 25 anos, magro como vara de pescar. O outro era mais velho, barrigudo, respirando pesado depois da corrida. "Cadê o desgraçado?" perguntou o mais novo, iluminando as árvores ao redor da lagoa. "Deve estar escondido por aí. Vamos separar. Ele não pode ter ido muito longe. Era a minha chance." Esperei o mais novo se afastar uns 10 metros. Levantei-me devagar atrás da moita e mirei na perna do mais velho. Disparei o primeiro cartucho da espingarda. O homem gritou como bicho ferido e caiu na lama, segurando a coxa que jorrava sangue. O mais novo se virou para mim, mas no susto escorregou no barranco molhado e despencou na lagoa rasa. Ouvi ele espernear na água, tentando sair, xingando tudo que era santo. 2 neutralizados. Restavam 2 na casa, mas pelo menos Dona Benedita estava mais segura agora. Voltei correndo pela trilha, mas com mais cuidado dessa vez. A chuva estava começando a diminuir e eu podia ouvir melhor os sons ao redor. Quando cheguei perto da casa, vi que uma das caminhonetes tinha sumido. O líder e o outro comparsas tinham ido embora, provavelmente pensando que a coisa tinha complicado demais para o gosto deles. Bandido covarde é assim. Na primeira dificuldade séria, abandona os companheiros e foge com o rabo entre as pernas. Entrei na casa encharcado e com o coração ainda batendo descompassado. Bati na porta do quarto dos fundos. "Dona Benedita, sou eu." Eles foram embora. Ela abriu a porta devagar, o rosto pálido de susto, mas viva e inteira. "Está machucado, seu Joaquim?" "Não, estou bem. E eles não voltam mais, pelo menos não tão cedo." Ela me olhou como se fosse a primeira vez que me via de verdade, como se finalmente entendesse quem eu era por dentro. "O senhor arriscou a vida por minha causa." "Arriscaria de novo, Dona Benedita, quantas vezes fosse preciso." Naquela noite, depois que a polícia veio buscar os 2 homens que eu havia deixado na lagoa, o ferido precisou ir para o hospital de Anápolis. Ficamos sentados na cozinha, bebendo chá de erva cidreira que Dona Benedita fez para acalmar os nervos. Ela estava quieta, pensativa, mexendo a colherzinha na xícara sem parar. "Seu Joaquim, posso fazer uma pergunta que talvez seja indiscreta?" "Pode, Dona Benedita." "Por que o senhor vive sozinho? Um homem bom como o senhor, trabalhador, honesto, não deveria estar sozinho neste mundo." A pergunta me pegou desprevenido, mas desta vez decidi não fugir dela. Depois que perdi minha esposa e meus filhos, pensei que fosse mais seguro não me apegar a ninguém nunca mais. Achei que se eu não amasse ninguém, ninguém poderia me machucar de novo. Se eu não me importasse com nada, nada poderia me decepcionar. E funcionou. Pensei um longo tempo antes de responder, olhando para o fundo da xícara, como se lá estivessem as respostas que procurava há 20 anos. Não, só me deixou mais vazio por dentro, mais morto do que se eu tivesse sido enterrado junto com eles. Dona Benedita assentiu devagar, como quem entendia perfeitamente o que eu estava dizendo. Eu pensei a mesma coisa quando perdi meus filhos e depois meu Antônio. Achei que se eu me fechasse para o mundo, ia doer menos. Mas a verdade é que a gente não consegue se esconder da vida para sempre. Uma hora ela vem e bate na nossa porta, querendo ou não. É verdade, concordei. E às vezes ela bate na forma de uma senhora amarrada numa árvore que precisa ser salvada. Ela sorriu.
E dessa vez foi um sorriso grande e verdadeiro que iluminou o rosto enrugado e me fez entender que algumas coisas na vida valem todo o risco do mundo. Passaram-se 8 meses desde aquela noite de tempestade que mudou nossas vidas para sempre. Dona Benedita ainda mora comigo, mas agora no quarto que era de visitas e se transformou no quarto dela. Compramos móveis novos, cortinas floridas, um crucifixo de madeira para a parede. É dela de direito e ela fez questão de decorar do seu jeito, com fotografias da família numa cômoda antiga e alguns objetos que conseguimos salvar da casa destruída. De manhã, ela prepara café forte e broa de milho que enche a casa com cheiro de infância feliz. Eu cuido do gado, dos concertos eternos da fazenda, dos planos que agora fazemos juntos. À tarde, sentamos no alpendre para conversar sobre a vida, os planos para o futuro, as saudades que cada um carrega, mas que agora pesam menos. Não é romance, não é paixão de jovem, é algo diferente, mais sólido e duradouro. É companheirismo de 2 pessoas que se encontraram quando mais precisavam de companhia. Ela cuida de mim com carinho de mãe, eu cuido dela com proteção de filho. Ambos havíamos perdido família, ambos estávamos sozinhos demais no mundo e agora somos família um do outro, escolhida pelo coração e pelas circunstâncias. A casa mudou completamente de cara e de alma. Há flores coloridas na janela da cozinha, cortinas limpas em todas as janelas, cheiro constante de comida caseira sendo preparada com amor. Os vizinhos começaram a aparecer mais, atraídos pela simpatia natural de Dona Benedita, que faz amizade com facilidade e logo virou o ponto de encontro das mulheres da região para trocar receitas, fofocas e conselhos sobre a vida. Descobri que gosto de ter gente em casa, de ouvir conversas animadas na cozinha, de não jantar sozinho no silêncio que me acompanhou por 2 décadas. Construímos uma casinha pequena, mas confortável, nos fundos da propriedade, com 2 cômodos e um banheiro, para Dona Benedita ter sua independência e privacidade. Mas ela janta comigo todos os dias na mesa da cozinha, e eu tomo café da manhã na mesinha pequena que ela montou na casinha. Somos vizinhos de portão sempre aberto, família de sangue escolhido. Os 4 bandidos foram presos 3 semanas depois daquela noite. Além de Dona Benedita, tinham roubado e ameaçado outras 5 famílias de idosos na região, sempre com a mesma crueldade desnecessária. O delegado disse que iam ficar pelo menos 10 anos na cadeia, tempo suficiente para aprenderem que maldade gratuita tem consequências dolorosas. O líder da quadrilha, descobrimos depois, se chamava Valdeci e já tinha passagem pela polícia por estelionato e agressão. Durante o interrogatório, confessou que tinham voltado à minha casa não só para silenciar Dona Benedita, mas também porque acharam que eu podia ter dinheiro escondido. A cobiça e a maldade andavam juntas naqueles corações podres. Ontem de manhã, Dona Benedita trouxe uma carta que havia chegado pelo correio. Era de uma sobrinha dela que mora em Goiânia, filha de um dos filhos que morreu. A moça perguntava se ela não queria ir morar na cidade, ter mais conforto, ficar perto de médicos e hospitais, ter companhia de gente da família. Vai aceitar? Perguntei, tentando esconder a preocupação na voz e o medo de voltar a ficar sozinho. Ela dobrou a carta devagar, guardou no bolso do avental e me olhou com aquele sorriso pequeno, mas decidido que eu havia aprendido a reconhecer e amar. Seu Joaquim, eu passei a vida inteira sendo cuidada por alguém. Primeiro pelos pais, que me protegiam de tudo. Depois pelo marido, que decidia as coisas importantes. Depois, tentando cuidar dos filhos, vivendo só para eles. Quando fiquei sozinha, achei que não servia para mais nada no mundo, que era só um estorvo esperando a morte chegar. Ela fez uma pausa, olhando para o pasto onde meu gado pastava tranquilo, sob o sol da manhã. Mas aqui eu descobri que ainda sou útil, que ainda posso cuidar de alguém, ser importante na vida de alguém. O Senhor me salvou naquela mata, mas eu acho que salvei o Senhor também, não foi? Tinha razão completa.
Ela havia me salvado, sim, e de uma forma que eu nem imaginava precisar. Me salvado da solidão que estava me matando aos poucos por dentro, da amargura que havia tomado conta do meu coração como erva daninha, da ideia fixa de que não valia a pena se importar com ninguém nunca mais. Me salvado da morte em vida que eu estava vivendo há 20 anos. Foi sim, Dona Benedita. Me salvou muito mais do que eu salvei a senhora. Então está combinado. Ficamos os dois aqui, tomando conta um do outro pelo tempo que Deus permitir. Nesta manhã de sábado, acordei antes do sol como sempre faço, mas pela primeira vez em 20 anos, não senti aquele peso conhecido no peito, aquela vontade de não levantar da cama, de não enfrentar mais um dia igual a todos os outros. A casa estava silenciosa, mas era o silêncio bom, de quem dorme tranquilo, sabendo que não está sozinho no mundo. Saí para o alpendre com a caneca de café fumegante e fiquei olhando a terra vermelha que se estendia até o horizonte, tingida de dourado pelo sol que nascia devagar. A mesma terra onde nasci e cresci, onde vivi as alegrias mais puras e as dores mais profundas, onde enterrei meus mortos com lágrimas e onde agora estava aprendendo a viver de novo, com gratidão. Dona Benedita apareceu na janela da casinha dela, acenou com a mão e gritou que já estava fazendo o café da manhã, que hoje ia fazer bolo de fubá com goiabada por cima. Acenei de volta, sentindo uma coisa estranha e boa no peito. Levei um tempo para reconhecer o que era. Felicidade, simples, sem firulas nem grandes promessas, mas verdadeira como a terra que pisamos. Às vezes penso naqueles homens que amarraram uma velhinha indefesa numa árvore, esperando que ela morresse de frio e medo na solidão da mata. Eles achavam que estavam praticando apenas mais uma maldade sem importância, sem consequências para suas vidas miseráveis. Não sabiam que estavam mudando duas vidas para sempre, unindo dois corações que haviam desistido de sonhar. Porque foi procurando proteger Dona Benedita que aprendi a lição mais importante dos meus 52 anos, que o coração não tem idade para recomeçar, que família não é só sangue, é também escolha e dedicação, que mesmo depois de perder tudo o que julgávamos importante, ainda podemos encontrar alguém que valha a pena proteger, alguém que nos faça lembrar que estar vivo vale muito a pena. A terra vermelha do cerrado já não me parece solitária demais, nem pesada de carregar. As cigarras cantam seu coro eterno. O vento balança o capim dourado, meu gado pasta tranquilo sob o céu azul, e de vez em quando ouço a voz de Dona Benedita cantarolando na cozinha pequena dela. O silêncio ainda existe, mas agora é um silêncio de paz, não de abandono. É silêncio de quem sabe que não está sozinho. E quando chegar minha hora de partir desta terra que tanto amo, sei que não vou morrer sozinho. Sei que alguém vai sentir saudade verdadeira. Alguém vai lembrar de mim com carinho. Alguém vai cuidar para que meu túmulo tenha sempre flores frescas. Depois de tantos anos achando que não merecia mais amor nenhum, descobri que o amor não é algo que merecemos ou não. É algo que damos e recebemos quando abrimos o coração para quem precisa, quando escolhemos ser importantes na vida de alguém. Esta manhã, sentado no alpendre com o café ainda quente na mão, olhando para a trilha de terra vermelha, onde tudo começou há 8 meses, sinto que finalmente entendi o que a vida queria me ensinar durante todos esses anos de solidão. Que não existe solidão que resista a um ato de coragem, que não existe coração partido que não possa ser consertado pela bondade recebida e oferecida, e que às vezes salvar alguém é realmente a única forma de salvar a si mesmo. O vento balança as paineiras centenárias, o sol nasce devagar tingindo tudo de dourado como bênção divina, e lá do fundo da propriedade ouço Dona Benedita me chamando que o café está pronto, que o bolo saiu uma beleza. Levanto-me sorrindo, porque hoje sei com certeza que não estou sozinho no mundo. E pela primeira vez em 20 anos, isso não só basta.
É tudo o que eu preciso para ser feliz.